recebeu ontem a oficial de justiça Cristiane Ventura Oliveira, responsável por intimar. É intimar ou intimidar, é o correto, hein? Intimidar. Vamos ler aqui, intimar. Ela intimidou O Jair Bolsonaro na UTI do Hospital Nova Star, em Brasília. Falando em MSTF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, recebeu ontem a oficial de justiça Cristiane Ventura Oliveira, responsável por intimar. É intimar ou intimidar, é o correto, hein? Intimidar. Vamos ler aqui, intimar. Ela intimidou O Jair Bolsonaro na UTI do Hospital Nova Star, em Brasília, depois que ele, nosso presidente de fato, o presidente do Conselho de Ministros, nosso líder, nosso condutor, nosso Duce, nosso Führer, protetor da democracia, primeiro de seu nome, ele a quem devemos dar toda a honra e toda a glória pelos séculos, sob pena de tomarmos nos nossos séculos, ele que é o início, que é o meio e que é o fim, ele que é o alfa, que é o ômega, ele que é de A a Zinco, ele que é o cara, o caramba e o caraô, ele que é luz, é o raio, é a estrela, é o luar, é a manhã de sol, é o iaiá, é o ioiô, ele que é o tchan, ele que é a boca da garrafa, ele que é a cordinha da dança, que é o machixe, ele que é tudo e mais um pouco, ele que está além do tempo, acima desta grandeza que nem Santo Agostinho ousou definir. Ele que está em todo o espaço, ele que concorre em votação eletrônica no IBEST, a indicação de ser mais onipotente, onisciente, onipresente, ele que é o nosso ditador, amado e idolatrado, a quem todos os dias nós devemos agradecer por vivermos com harmonia e paz social, no gozo, ai que delícia, dos nossos direitos. Ele que é o acererê, o rá, o merê, o berê, betuberê, bericei, bilnomba, marrapi, onebiui de pi. Ele que é o The Power, ele que é o The King, ele que é o The Bastard. Alexandre de Moraes autorizar o envio da notificação. O site do STF diz que Cristiane foi alvo de constrangimento no exercício da função. No encontro, Barroso disse que, aspas, somos solidários e estamos ao lado de vocês para garantir o apoio e o suporte necessários para o cumprimento das funções que são essenciais ao STF. A ministra Carmen Lúcia também participou da reunião e pinchou uma maldição, e conversou com a oficial de justiça a respeito dos efeitos do que ela chamou de machismo estrutural da sociedade nesta situação. Valendo lembrar que a Carmen Lúcia foi tratada como uma juizeca de beira de estrada pelo senhor Vadir Damus, que é secretário nacional de defesa do consumidor, foi sob Dino, continua sob Lewandowski, é o que ignorou 800 pedidos até o momento de desconto indevido e que está para ser promovido a diretor-presidente da ANS. O que Vadir Damus já falou de Carmen Lúcia, ela veio falar de machismo, ora, meu caro Bento, né? Ora, agora, eu fico engraçado, por que eles não estão preocupados assim com os aposentados? Porque eu acho que não teve desconto no salário da oficial de justiça. Só que é uma ditadura. Tanto é uma ditadura que vale lembrar que a primeira turma do MSTF começou hoje o julgamento que analisa a decisão da Câmara sobre suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL, em sessão extraordinária, marcada depois do pedido
dele, nosso ditador, ele que é tudo isso que eu já falei, Alexandre de Moraes. Até o momento, com os votos de Moraes e Zanin, o MSTF, né, já tem 2-0 para manter o processo por 3 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Com isso, ficariam suspensos 2 crimes: dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, e não a ação penal na íntegra, como decidiu a Câmara. Bom, a Câmara diz, a Câmara coloca muito bem no seu parecer o artigo 53 da Constituição, no seu parágrafo 3º, dá à Casa Legislativa na qual está o denunciado por crime comum, por ilícito comum, dá a prerrogativa de suspender ou não a ação penal, e essa suspensão pode durar enquanto dura o mandato daquele que foi tornado réu. E ele pode fazê-lo quanto aos crimes cometidos a partir da diplomação. A diplomação do Ramagem aconteceu no dia 16 de dezembro de 2022. 16 de dezembro de 2022. Porque os deputados estaduais, os deputados federais, foram diplomados de acordo com os estados. Por exemplo, São Paulo, Lula foi no dia 12, o presidente, depois os outros estados. Os do estado do Rio de Janeiro foi no dia 16 de dezembro de 2022. Bom, toda a peça acusatória, e não como quer fazer um puxadinho agora, o Cristiano Zanin e o Moraes, eles estão dizendo que não, é inconstitucional porque ele está sendo investigado desde antes da diplomação. Só que é o seguinte, ou se jogar fora a hipótese do crime continuado, porque tudo aquilo que aconteceu, conforme o próprio relatório da polícia, a denúncia do Gonetti, aquela porcaria de denúncia que o Léo Dias teria escrito melhor, porque é só fofoca, e a própria decisão, o próprio acórdão do MSTF, dão como o 8 de janeiro, dão como sendo o 8 de janeiro o ápice, o resultado, a conclusão, o desfecho de tudo aquilo que estava sendo investigado anteriormente. E se é crime continuado, conta, portanto, quando é que ele cessou. E se ele cessou no dia 8 de janeiro de 2023, o Ramagem já estava diplomado desde o dia 16 de dezembro. Agora vamos ver. O STF vai peitar a Câmara. Tá na cara. Está na cara. Bento Carneiro vai votar igual eles. Já tem maioria. Já era esperado. Já tem maioria. E aí? O que vai acontecer? Cláudio. Olha só, você explicou de maneira excelente, né? Melhor que isso só se desenhasse com as casinhas, com as figurinhas. Só. Isso talvez seria superior à sua explicação. A grande questão aqui é como é que vai ser enfrentado daqui para frente. Tem outro dado que pode se somar a isso que você acabou de colocar, Pavinato, que é a questão do artigo 239 do regimento interno dele, se eu não estiver enganado, aí parágrafo 3º, que dizia que essas decisões tinham que ser enviadas para plenário. Mas em 23, olha que coisa extraordinária, em 2023, quem poderia imaginar, eles alteraram o regimento interno nesse sentido para mandar para as turmas. E aí vai ser, já está sendo, né, apreciado pela primeira turma. E, obviamente, por conta do que você acabou de dizer, eles já têm os votos suficientes, mesmo que um divirja, eles vão ter voto suficiente para supostamente manter. Agora, tem um dado que a gente tem falado muito aqui nas semanas que eu participo, aqui nos dias que eu participo, que é a questão do artigo 103 da Constituição Federal. Aquele que garante os legitimados para instarem o STF a fazer alguma coisa.
A votação foi 315 a 147, se eu não estiver enganado. 314. 314 a 147, né? Então, perceba que ali você tem mais voto do que o necessário, o mínimo necessário para um projeto de emenda constitucional, para a aprovação de um projeto de emenda constitucional, que são 308, perdão. São 3/5 do número de deputados. Isso já demonstra, primeiro, que o governo acabou. Ele não tem condição de aprovar absolutamente nada, está no desespero, e aí os seus asseclas de plantão vão lá e acionam o STF. O que não me causa espanto, mas admiração e indignação também nenhuma, porque a gente precisa passar da indignação para a ação nesse país. A grande questão é, num dia eles simplesmente aventam a possibilidade de ajuizar uma ação para discutir essa decisão do parlamento. No dia seguinte, na quinta-feira ontem, o presidente já tinha decidido que iria ser feito o julgamento. No dia seguinte, eu não sei nem se algum tipo de ação chegou lá. Agora, tudo bem, você pode até imaginar que eles estão agindo imediatamente porque receberam o ofício do presidente da casa, mas não é casuístico demais? Essa é a minha pergunta. Não é casuístico demais para a gente estar operando assim numa nação? E você aí está dormindo em casa, acreditando que a gente tem harmonia entre os poderes? A gente pode ter tudo, menos harmonia. Na verdade, tem harmonia até demais, né, Caivano? Porque a divisão dos poderes, ela é justamente para que um possa contrabalancear com o outro e ser limitador um do outro de possíveis abusos. Então, não era para estar harmônico, era para estar justamente um fiscalizando o outro, porque senão não precisava tripartir o poder, deixava o poder numa mão só. Ele é tripartido justamente para ter essa possibilidade de limitação. Agora, a pergunta que fica é, os 314 deputados que votaram já sabiam, como nós todos aqui na mesa já sabíamos, que o STF ia fazer o que está fazendo. Então, quando eles votaram, eles já sabiam disso. Nós queremos saber agora qual vai ser o posicionamento do Congresso diante de mais esse ato de ingerência do STF dentro do Poder Legislativo, porque Poder Executivo a gente já não tem. Ele não tem capilaridade política, ele consegue as coisas no Congresso só pagando. Os 315 votos mostram isso claramente. Esse dinheiro também não é toda hora que tem, então a gente já viu. Por que você falou que o Executivo só consegue coisa pagando? Eu não entendi. Com emendas, né? Com os deputados. Dos deputados. Exatamente. Da classe política ali do Congresso Nacional. Ele não tem articulação zero. Então o Poder Executivo já não tem. Ele terceirizou a condução do país para o STF e o Lula está vivendo a vida dele aí, viajando para todo lado, participando de encontros de ditadores na Rússia, e o país está aqui na mão do STF. Agora, o Poder Legislativo, a pergunta que fica é, vocês quando votaram já sabiam que o desfecho seria esse. Sim, então eu imagino exato. que já tem um próximo passo, porque ou então é uma palhaçada, é um circo. Ou a desmoralização absoluta. Total. Aí não tem executivo, vai passar também a não ter zero legislativo. Aí pode esquecer. E aí, o que será que eles vão fazer? O que será que eles vão fazer amanhã? Hoje, Não sei. Pavinato, eu não tenho que complementar, voto com gelatura. A única coisa que eu gostaria de falar aqui é, mais uma vez, o Bolsonaro acertou. Eu vou dizer por qual razão. Quando chegou eu vou falar oficial para não ser preso, apesar de eu achar a coisa mais estranha do mundo, tá? Mas quando ele falou lá, ele se referiu ao julgamento de Nuremberg, ele disse, não esqueça. Aqueles que foram coniventes para executar ilegalidade, porque o que estava em jogo ali era uma ilegalidade, tá? Também vão ser punidos pela história, para não dizer que seriam punidos pela justiça no momento que a justiça retornasse para o Brasil. Eu tenho fé no Espírito Santo. Mas é interessante que naquele momento ela se mostrou altamente constrangida a entregar para o presidente como se ela fosse um objeto de pressão de um grupo que estava acima dela. Ora, quando ela chega agora no STF, qual é a surpresa? Não apenas mostrou que realmente o Bolsonaro estava certo, a senhora tem consciência do que está fazendo. Não venha me dizer depois que isso é o princípio da obediência devida. Não só ela confirmou que sabia, tinha consciência do que estava fazendo, ou seja, foi voluntária o seu desdobramento, a sua forma de agir, como ainda colocou a questão do gênero.
Ele é machista, eu vou falar para ela. Não, essa aí foi o Bento que falou. Tudo bem, mas espera aí. Não foi só o Bento, porque ali foi colocado e houve declarações de que se ele, eu tenho impressão, não sei se foi o Bento que falou, desculpa, só me diga cada minuto, ou se foi ela, mas vão buscar nas notícias, mas eu tenho impressão que ambas falaram. E aí deveria ver um pouco o histórico pregresso do Bolsonaro. Toda vez que alguém cometia algum abuso ou tentava fazer alguma ilegalidade diante dele, ele enfrentava, independentemente do gênero, do tamanho, da força ou de quem quer que fosse. Ou seja, além de tudo, mentiram acerca dele. Porque o chamaram de covarde e machista. Ele não teria feito isso se fosse um homem. Como assim? Teria feito. Ele não só teria feito, como ele já fez em situações similares. Como ele foi, enfrentou e botou o dedo na cara. Independentemente de era homem ou mulher que estava lá. Mesmo porque tem um problema, né? Independente de ser homem ou mulher, primeiro tem que definir o que é mulher, porque vocês não têm ainda uma clareza muito grande sobre o que é, qual é a definição de mulher. Definam primeiro. Mas aí, mais uma vez, o presidente Bolsonaro estava certo. Certamente, o princípio da obediência devida aí não se aplica, porque diante do que ela fez lá, diante desses ministros do Supremo, mostra que ela tinha total consciência do que estava fazendo naquele momento. Talvez até de que aquilo era uma ilegalidade. E eles fazem o que eles quiserem, eles falam o que eles quiserem. Você veja, aquela cena ridícula, né, do jurista Granel, Flávio Dino, com o André Mendonça, quando ele falava assim, não, até ministros do STF, né, que é o ministro aqui, o executivo aqui e o Congresso aqui, assim, esse é o nível de repartição dos poderes de Brasília. Aí você imagina, você não pode se revoltar e falar algo para um ministro. Por exemplo, o Alexandre de Moraes assumiu, segundo o ordenamento jurídico nacional, ele assumiu para si o risco da morte do Clezão. É claro, ele assumiu para si, à medida em que ele não cumpriu com os seus deveres de magistrado, e deu a ele a oportunidade de uma liberdade provisória alternativa à prisão preventiva para que ele pudesse continuar os seus tratamentos de saúde, porque a sua saúde estava abalada previamente à prisão em flagrante do 8 de janeiro, quando ele assume, você não pode falar que ele é nada. Por quê? Porque o ministro do STF só pode ser julgado criminalmente por ministro do STF. Então assim se ele protege. Então parece que existe um pacto tridentino ali, né? Cada um segura o seu tridente e fala, aqui ninguém vai condenar ninguém, nós estamos acima da lei. Então não me espantaria a hipótese de que eles passassem a cometer homicídios qualificados. Uma vez que os seus pares se protegem, nós nunca poderemos chamá-los de absolutamente nada, porque eles são ininvestigáveis, improcessáveis, incondenáveis. Ou seja, eles são ditadores, só ditador tem essas características. E tem essas características porque são pessoas que falham e querem ter esses atributos divinos. É ridículo, Pedro. Agora, naquela situação, me permitam, quem estava vulnerável? Ela ou o presidente Bolsonaro? O presidente. O presidente? Ah, então tá bom. Então vamos colocar da seguinte forma. Existe informação de que ela ameaçou 7 pessoas. Ela ameaçou. Ameaçou da voz de prisão. Exatamente. Ameaçou da voz de prisão. Então, e ali é muito fácil, porque está na lei, embora o Barroso queira dizer agora que vai pensar em algo para protegê-los, os oficiais de justiça já têm essa prerrogativa. Podem requerer reforço policial para cumprimento da intimação, da citação, seja lá o procedimento. Naquele momento, o presidente estava adoentado dentro de uma UTI. E aí agora 2 mulheres se juntam para criar uma narrativa de machismo contra o presidente, que era a vítima, num país em que matar homem é diferente de matar mulher. Porque é homicídio. Exatamente. É matar homem e matar mulher, matar fêmea. É feminicídio. O crime é igual? A pena é igual? Não. É só Existe isso que... delegacia do homem ou só da mulher? Exato. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros.
Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é? E por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.